Às vezes a família, mas você tem certeza? Às vezes os pais ou alguém próximo é professor e essa pessoa fala assim, mas você tem certeza? Não, não vai fazer isso não, vai fazer outra coisa. E aí quando essa faculdade termina, a gente se vê numa situação de falar, ai, e agora, né? Será que eu vou ficar aqui? Será que eu não vou? Será que alguém tinha razão quando fala pra mim que eu não devia estar aqui? Né? Que eu não devia ter feito isso? Que devia ter ido vender coco na praia, que às vezes era melhor? Gente, não é assim que as coisas funcionam, tá? As coisas não funcionam dessa maneira. Você tá passando por aquilo que a maioria dos professores iniciantes passa e às vezes isso até demora um pouco mais para se solucionar. Mas eu tenho essa solução. Eu vou dizer para você o que é que está acontecendo e como que você pode lidar com essas circunstâncias. Então, não tenha medo. O medo é uma emoção, como vocês sabem, eu sou psicopedagoga, né? Hoje trabalho a favor do professor. E o que a gente tem para lidar com essa emoção que é o medo? Tá? O medo, ele nada mais é do que uma emoção ali muito importante. Aliás, vocês sabem qual que é a diferença de emoção e de sentimento, gente? Isso daí é uma coisa que está muito à flor da pele dos professores, né? Principalmente nos dias de hoje. E é legal a gente entender qual é a diferença. Vocês podem colocar aqui no chat, tá? Oi, Daniele, seja muito bem-vinda, viu? Agora que eu vi sua mensagenzinha aqui no chat. Então, a emoção é uma coisa muito importante da gente diferenciar dos sentimentos. E o professor precisa aprender a lidar com isso, tá? O medo, ele é já uma dessas questões tão importantes que fica ali por detrás e que vai crescendo cada vez mais. E pequenas coisinhas podem fazer esse medo vir à tona. Ele é mais sentimento do que emoção. E ele faz com que a gente se mantenha vivo, é uma questão de sobrevivência, não é uma questão simplesmente de paralisante. Ele só vai paralisar quando ele é em excesso, tá ok? Então isso é muito importante para a gente pensar, para a gente equilibrar e falar assim, tá, de 1 a 10, qual é a escala em que eu coloco o medo que eu estou sentindo nesse momento? Será que é medo mesmo? É importante nesse processo em que vocês estão passando, tá ok? Para que a gente comece também a ver e falar assim, como é que eu vou lidar com isso, tá? Tem várias formas de lidar, mas primeiro a gente precisa identificar. E no segundo aspecto, uma outra pergunta que eu tenho, né, para fazer para vocês é a seguinte, gente. Quem acha aqui que não tem nada a colocar no currículo porque não tem experiência? Um monte de professores acredita nisso. E eu vou contar para vocês, gente, vocês têm muito mais a colocar no currículo do que pensam, muito mais, tá? E eu tô falando só assim, Aline, mas eu tô começando, eu sou professora iniciante, eu quero garantir as minhas aulas do ano que vem, eu quero garantir as minhas aulas de 2025. O que eu faço, tá? O que acontece, gente? Tem um vídeo aqui no nosso canal que eu coloco passo a passo para fazer o currículo. Lá você tem muitas questões além da experiência para aprender e colocar nesse currículo, a começar pela formatação, tá? Você precisa deixar ele muito visível, muito fácil, muito claro. Tá, Aline, beleza, mas isso eu já sei. Será? Você sabe formatar todo esse currículo, mexer ali direitinho no Word, deixar o espaçamento adequado? Parecem coisas simples, mas que para muitas pessoas não são. E é muito legal a gente lidar com isso e começar a colocar o que eu sei e o que eu não sei. Isso é um aspecto técnico e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que você deve colocar nesse currículo, porque você não tem experiência na educação, mas você tem experiência sim para colocar nele. Então, muitos professores, nesse próprio vídeo, né, que fala sobre como elaborar um currículo, né, para professor adequado, o professor de currículo, né, o currículo de professor não é igual ao de todo mundo. Não é igual, gente. Coloque isso na cabeça, fixe, e isso é uma coisa que não é falada em todo lugar. Mas por que eu tô colocando? Eu sou a Aline, tenho 20 anos de educação e esse currículo que eu ensino para vocês a fazer, que tá de graça aqui no canal,
É um currículo que me deu o cargo de coordenadora pedagógica em uma escola extremamente grande e tradicional aqui da minha cidade, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, enquanto eu não tinha nenhuma experiência naquela área específica. Eu nunca tinha atuado como coordenadora, mas eu tinha gabarito para isso. E foi a forma do currículo que fez eu conquistar e passar na entrevista. Tá? E depois ali com tantas outras questões, contrato com a Anvisa, com a Unesco e tudo mais, tá? Tudo isso interfere. E a começar, né, por essa questão da formatação. As informações precisam saltar aos olhos. Eu, enquanto eu estava na coordenação, eu fiz entrevista de professores, eu contratava professores. Então eu estou ensinando aqui para vocês os dois lados. O meu, né, enquanto eu estava lá para ser entrevistada, e mais para frente, quando eu já tinha, né, bastante tempo aí de experiência, eu estava ali para entrevistar esses professores. Então eu sei o que a gente olha e o que foi olhado enquanto eles estavam me entrevistando. O que a gente precisa ver, gente? Você fez estágio obrigatório? Se você não fez, você não se formou. Tem gente que fala, mas eu que estava durante a pandemia, muita gente vem trazendo isso, tá? Mas algumas coisas, gente, precisaram ser entregues, tá? E você vai ter esse tipo de experiência. Mesmo que a experiência ativa tenha sido curta, você tem o que escrever no seu currículo. E isso é importante, tá? Por quê? Porque o entrevistador, geralmente coordenador, muitas vezes as pessoas, algum responsável do RH também faz parte dessa entrevista, eles vão olhar como que você conseguiu assim lidar com aquela situação, principalmente na época da pandemia, que foi uma época extremamente estressante e que tanta gente não sabia para onde correr, tá ok? Então, pense, fez estágio obrigatório? Você fez estágio remunerado? Você fez residência pedagógica? Né? Você prestou algum tipo enquanto você era estudante, não estou nem falando da faculdade, tá? Quando você era estudante, você fez algum tipo de projeto, participou de alguma coisa, organizou alguma coisa com algum professor? Você pode colocar isso no seu currículo, desde que da forma correta, e colocar lá brevemente, de um jeito bem assertivo, bem objetivo, e isso eu explico no vídeo, você pode buscar aqui no canal, tá? Para assistir esse passo a passo e esses detalhes, para você descrever o que foi feito. Então, não adianta você colocar lá no currículo de professor, trabalhei na escola tal, ano tal, e pula uma linha, às vezes nem isso, e começa de novo. Não, gente, não faça isso de jeito nenhum. É necessário que você coloque a descrição dessas atividades, tá ok? Muita gente, não sei se vocês sabem, que é ilegal estagiário assumir sala de aula, tá? Algumas escolas falam que não, algumas escolas vão falar que tudo bem, mas a gente sabe, legalmente isso não pode, tá? Mas se você assumiu alguma sala, se você ficou ali um dia porque a professora não foi, passou mal, ou ela estava aplicando prova, você vai descrever isso brevemente no currículo. Então, você vai colocar uma referência. Quem que pode falar sobre você no seu estágio remunerado, no seu estágio obrigatório? Quem você acompanhou? A coordenadora da escola. Às vezes a gente cria uma afinidade e ela pode falar em seu nome. Então é importante também que você acrescente nesse currículo uma referência. Referência, 2 pontos. O nome completo da pessoa. Pesquise na internet, entre no site da escola, ligue na escola e fale assim, olha, eu estou elaborando meu currículo, eu precisava do nome completo da fulana, do fulano, tá? Do ciclano. E você coloca ali. Se você tiver o telefone, você pode colocar também, tá bom? Coloque o telefone ali na frente, mas cuidado, porque isso é um dado, né? E a gente pode, é um documento que é seu, não é daquela pessoa. Então, eu indico sempre colocar a referência como nome completo e o local, né, onde essa pessoa teve contato com você, que é a escola,
Tá vendo como a gente vai preenchendo? Quando a gente faz o currículo dessa maneira, a gente chega no final e fala, cara, eu tenho muito mais experiência do que eu imaginava. Muito mais experiência, tá? Porque você vai vendo quantas coisas você fez. E aí você vai setorizar isso tudo, né? Você vai colocar ali os seus dados pessoais, um telefone celular e, pelo amor de Deus, gente, cuidado com a foto de perfil de WhatsApp, de redes sociais, tá bom? Ai, Aline, mas é a minha vida pessoal. Isso é um conflito que muitos professores vivem, tá? O que eu digo para vocês por experiência? Eu sempre fui uma pessoa de uma personalidade muito forte. Vocês que acompanham o canal, que estão inscritos, vocês percebem. Eu uso brincos, né, grandes, coloridos, batom vermelho, eu tô sempre com unhas muito... Então, é uma característica ali muito forte, vamos dizer assim, tá? E quando me descaracterizo, eu fico... qualquer um perde a identidade, tá? Um amigo meu falava assim, Aline, se você começar a vestir aqueles conjuntinhos de professores que deram aula para nós, eu vou dar em você. Ele sempre brincou comigo quando eu, né, falei que eu ia fazer letras. O que aconteceu, né? Nunca usei esses conjuntinhos, mas porque não combina comigo. Tá? As pessoas geralmente acham que eu dou aula de arte, porque eu vivo com muito material de arte, né, de lápis de cor, revista, tal, para dar aula de letras, para dar aula de português. Mas isso é uma característica minha. Tem o lado pedagógico que combina com a minha personalidade. Então, o que a gente precisa? Encontrar o equilíbrio. E quando nós estamos no começo da carreira, isso não é fácil. Não é fácil a gente encontrar isso. Então, por exemplo, o que a gente precisa reparar, né? Cuidado com careta, cuidado com brincadeiras assim, que às vezes pode dar uma má impressão que não é nem real, uma impressão irreal das circunstâncias, tá? Pode, assim, tá brincando na foto e tudo, claro, mas assim, eu vou postar eu com uma latinha de cerveja na mão. Isso é desnecessário. Se você colocar isso no story, ele vai sumir em 24 horas, mas na sua foto de perfil, não. E aí, a escola, que ainda é uma instituição extremamente conservadora, gente, não é fácil. Por mais que a escola diga que é construtivista, que é isso, que é aquilo, principalmente as escolas particulares que estão ali para não arrumar encrenca com os pais que pagam, vamos falar assim, a gente tá aqui no canal, gente, nós colocamos isso de um jeito muito escrachado, tá? A gente não fica medindo muitas coisas para não a gente falar a verdade, tá ok? Aí o que acontece? Ela fala assim, ai, será que eu vou ter problema com essa professora? Porque já pensou o pai? E aí vem a coordenadora, né? E o pai do fulano? Que não gosta disso, não gosta daquilo, eles já levantam hipóteses que podem bloquear o seu currículo, tá? Ele vai abrir a mensagem ali para te mandar uma mensagem de WhatsApp, porque hoje muito é feito assim, inclusive o agendamento, né, de entrevistas, e vai ver essa foto. E às vezes a gente não para pensar, tá bom? Cuidado com isso, veja ali uma coisa que te agrade, etc., mas que faça isso de um jeito muito bom. Estamos falando de como conquistar e conseguir as aulas de 2025, tá? Então, ó, com relação ao currículo e com relação ao primeiro, né, tema aí que nós vimos, podem colocar aqui no chat as dúvidas, as perguntas, tá? Tem muita dúvida que vai surgindo, vocês podem ir colocando aqui que eu vou respondendo. Aliás, de onde vocês estão, gente? Eu tô no interior de São Paulo e vocês estão onde? Coloquem aqui também que eu quero muito conhecer vocês. São realidades que são muito diversas, né? E é muito bacana a gente ir encontrando pessoas ao longo desse caminho. Bom, com o decorrer do tempo, né? O que muitos professores aí têm? Eu levanto a terceira questão. A sensação de viver no multiverso e que não conhece ninguém da área. Alguém já viveu isso. Os professores, a gente brinca muito, né, entre nós, assim, fala, professor, a gente vive se esbarrando. Professor, a gente vive... você de novo? Quando a gente está começando,
Às vezes a gente pode ter essa sensação, falar, nossa, eu queria viver isso. E a gente nem se dá conta, tá? Por quê? Porque dá uma sensação de pertencimento, gente. Mas é muito legal a gente parar para observar que, calma, você ainda não está nativa do jeito que você pensa, mas você estará. E você está aqui, caminhando. Nossa, São Luís do Maranhão, que maravilha, Dani, que maravilha. Muito bom. E olha só, né? Aí vocês, se você tiver alguma realidade diferente, Dani, pode colocar aqui para nós, tá bom? Vai ser importante, eu com certeza isso acaba contribuindo bastante, tanto com o tema quanto com os outros professores que vão passando por aqui, tá? E aí o que acontece, gente? Essa sensação de viver, né, fora, assim, no multiverso, eu tô fora da realidade, parece que todo mundo tá concorrendo e eu tô aqui, é uma sensação que vai passar, tá? E que, a partir das atribuições de aula, a partir, sabe do que? Da convivência, dos cursos que você faz, tá bom? Então é muito legal, né? Eu já fui 2 anos aí pro Nordeste para fazer parte do CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, e toda vez que eu cruzo no feed das redes sociais, com algum deles, algum professor que, né, eu encontrei lá e tal, é uma sensação muito gostosa. Então isso é o senso de pertencimento a partir da convivência. É importante estarmos em meio a professores, mas isso vai acontecer no decorrer do tempo. É uma sensação que vai passar e que vai se tornar muito gostosa, tá? De verdade, muito gostosa mesmo. Ser professor é muito bom, gente. Só não é fácil, mas acreditem em mim, é bom. Bom, outro tipo de autossabotagem que a gente tem, né? Essa sensação de que todo mundo é seu concorrente e que você não tem espaço. Nossa, parece que eu tô lá, já fiz várias entrevistas, acabou que não deu certo, eu fui, né, não fui chamada, não tive retorno, isso daqui já até faz parte de um próximo tópico, mas alimentar esse tipo de pensamento, né, não é bom. Por quê? Porque a gente começa a fazer disso uma verdade. E eu não tô, gente, longe de ser coach, tá? Tem muita gente que confunde psicopedagogo com coach. E pelo amor de Deus, a gente não tá falando de nada disso. O que nós estamos trazendo? Nós estamos trazendo sensações e realidade daquilo que vive. E quando nós alimentamos mentalmente isso, a gente começa a acreditar. Eu atendo uma professora no individual, toda semana eu converso com ela, mas ela tem assim várias questões, né? Ela tem TEA, ela tem TDAH. Então, a autoestima e a mudança de foco é um processo mental, é um processo cerebral. E essa reprogramação é que eu vou desenvolvendo com ela no decorrer do caminho para que ela consiga trabalhar mais o lado positivo das coisas. E isso não é uma escolha, às vezes sim e às vezes não. Mas, por exemplo, vocês já tiveram uma situação muito estressante, todo mundo já passou por isso, gente, não adianta falar que não, tá? É que às vezes uns com mais e outros com menos intensidade. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente passa por situações e a gente leva o resto do dia conversando com aquilo. Conversando. A hora que você vê, você tá falando com aquela pessoa, você tá repetindo várias vezes, ruminando, a gente fala, o que você queria ter falado e não conseguiu. Coloca aqui pra mim se é verdade ou não é. É verdade, gente, tenho certeza, tá? Pode discordar também. Se não sentiu isso, pode colocar aqui no chat pra gente ir entendendo. O que a gente precisa? Pensar. Calma, eu estou no começo, eu vou desconstruir essa ideia e pensar no que é que está ou errado ou precisando de melhora. É a única forma da gente mudar a rota, porque do contrário a gente vai seguindo sempre o mesmo caminho e a gente não vai chegando em lugar nenhum, tá? Então essa sensação de que todo mundo é seu concorrente e você não tem espaço para essas circunstâncias, isso daí, gente, vai passar, não é exatamente assim que funciona. E tudo tem uma forma de encontrar. Vamos perguntar o porquê. O que é que está se repetindo na sua história, no seu currículo, na forma de você entregá-lo, nas palavras que você utiliza para enviar o e-mail.
Essa é uma dúvida que chega muito para mim. Como eu envio o e-mail do meu currículo? O que eu escrevo no corpo do texto? O que eu escrevo no assunto? É óbvio o que a gente escreve. Talvez a gente só precise de confiança. É que existem pessoas que têm a necessidade um pouco maior de aprovação, tá? Precisa que alguém diga e fale assim, não, é isso mesmo, vai lá, firme, né? E essa insegurança é natural. E é para isso que a gente vai trabalhar a ansiedade, tá bom, gente? É importante, né? Ela faz parte desse processo. Ansiedade de receber muitos nãos. Os processos seletivos, será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Vou fazer mais um, né? E a falta de retorno das escolas. Eu já trabalhei em algumas escolas em que a gente fazia, quando eu estava na coordenação, a gente fazia questão de responder para os professores todos que passaram, né, pelas entrevistas e pelo processo seletivo, para dar a devolutiva, ou do sim ou do não. E falar, olha, tá no banco de dados, né, quando tiver uma nova oportunidade. Por quê? Porque isso ameniza, isso diminui a ansiedade. Agora, nem todos, aliás, a minoria faz isso, tem essa preocupação com o próximo. E às vezes não é nem por descaso, é simplesmente porque nem para pensar ou acha que o outro é que precisa aprender a lidar com essas questões. Tá ok? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com a minha ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um estado mental, tá? Eu falo nas minhas palestras, nos meus cursos, nos meus atendimentos individuais, eu comento, gente, você não é ansioso, você tem ansiedade. Ser e estar num estado, né, de ansiedade são coisas diferentes. Essa ansiedade é um estado, então ela é uma coisa que pode ser passageira. E eu vou dizer para vocês aqui um segredo. Eu, Aline Mori, tenho ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou uma pessoa que tenho essa ansiedade que é com características muito específicas, porque eu tenho ansiedade desde a infância, tá ok? O que é isso? Enquanto eu tô trabalhando, tá tudo bem. A hora que eu sento no sofá, vou lá, né, vou dar uma olhada aqui, vou relaxar. O meu cérebro fala, não vai não. E aí eu já começo a procurar novas coisas para fazer. Então, às vezes a gente demora para encontrar, né, essas perguntas, essas questões, mas tudo passa. A melhor maneira de nós fazermos isso é colocar as nossas preocupações e os nossos afazeres no papel. Eu tô dando aqui para vocês uma dica de intervenção contra a ansiedade, para amenizar a ansiedade em todos os aspectos. Isso é uma ação psicopedagógica. Coloque no papel. E aí você se pergunta, tem caminho? Tem resposta? Eu quero as aulas do ano que vem. Eu preciso dar aula o ano que vem, em 2025. É por isso que vocês estão aqui. E aí a gente faz o quê? A gente começa e fica só pensando naquilo. Peraí, para onde eu vou? Aquilo começa a ruminar na cabeça, e aí você começa a duvidar de você mesmo. E é isso que vai começando a deixar a gente extremamente ansioso e com muitos problemas de saúde, porque daí a respiração encurta e tudo mais. Então a grande questão é perguntar, tá? Psicopedagogos trabalham sempre com os porquês, porque são os porquês que trazem as respostas. A questão a gente olha e fala assim, o que eu posso fazer de diferente? Parece uma perguntinha tão besta, né? Mas tenta responder diante daquilo que está ali incomodando você, que está trazendo, né, algum tipo de desafio e de dificuldade. Você vai encontrar questões muito interessantes para você mesma, tá bom? Se estiver fazendo sentido, vão comentando aqui, gente. Bom, e aí? Será que o meu currículo tá profissional? Nossa, eu assisti o vídeo da Aline, fiz o passo a passo, já tá tudo preparado. Aí você manda e fica na dúvida. Aí você começa a se questionar. Será que tá profissional? Nossa, será que eu entreguei do jeito certo? E no presencial, será que eu devo ir? Ela falou que devia, mas eu fui, eu não fui. Você começa a questionar tudo.
É ou não é assim, gente? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, assim como todos nós aqui, tá? Também já passei, e o que eu vou contar para vocês aqui, tá? O que eu vou contar para vocês? Quando o primeiro emprego que eu consegui como professora foi de uma escola, isso é uma dica já, tá? Se você ainda está na faculdade, se você ainda tem tempo de fazer estágio remunerado, tá? Se não é o caso de quem está ao vivo aqui conosco, mas que vai passar por aqui, você deve procurar a sua faculdade e falar, vocês têm alguma instituição, né, filiada à faculdade que eu possa, né, em que eu possa me inscrever para ficar no banco de dados para as escolas particulares que procuram professores, estagiários? Foi assim, eu fui lá, Barão de Mauá, que foi a faculdade, né? Me inscrevi e um dia eles ligaram na minha casa. E ligaram na minha casa assim, gente, tipo, era 3:30 da tarde. Coisa assim, tá? Foi bem no meio da tarde, assim. Oi, Aline, oi, ó, aqui é da Barão de Mauá, tal, do Banco de Talentos, não sei do que. Tem uma escolinha que tá precisando de professor, estagiário. Você não quer ir lá? Falei, quero. Ela falou desse jeito, escolinha. Falei, quero. O mundo tá lá, vou iniciar agora como professora, morrendo de medo. Olha lá, tá vendo? Ó, o medo é lá, né? No primeiro slide que a gente estava comentando, tá? A gente vai conversar sobre isso, mas vai dar tudo certo. Não é só você que tá aí, não. Todo mundo já passou por isso, tá bom? Então, o que que acontece, gente? Quando essa escola me ligou, né? Eu falei, cara, vou lá? Passei a mão no currículo que já estava pronto, estava certinho, já era nesse quadro que eu faço hoje, tá bom? Lá no meu primeiro ano de faculdade. Tinha 2 meses de faculdade. Passei a mão nele, tomei um banho rápido, que minha cidade é assim, quente absurdamente, e saí correndo de ônibus. Eu nem carta tinha. Já tinha 18, mas não tinha carta. Pulei no ônibus, desci no endereço, olhando, procurando, eu não sabia. Eu conhecia a região, mas eu não sabia que escola que era. Gente, eu fui andando. A hora que eu cheguei assim, eu vi aquela escola imensa na minha frente. As minhas pernas bambearam. Eu lembro de mim até hoje. Eu fiquei ali na porta assim, olhando. Falei, eu não vou entrar. Por quê? Por que vocês acham que eu falei que eu não ia entrar? Falei pra mim mesma, porque eu não tenho experiência, o que eles vão querer comigo? Aí, eu não sei, né? Acho que meu anjinho da guarda falou assim, vai lá, Aline, larga de ser boba, você já tá aqui. Gente, eu corri tanto. Por quê? Porque na minha cabeça, escolinha infantil, que foi o que me falaram, fechava às 5 horas da tarde. Aqui na minha região, pelo menos, às vezes, dependendo do segmento, 4:30 já tá dispensando as crianças. Os professores ficam, mas é o horário delas, que é diferente. Aí eu falei, tá bom, vai, vou lá. Atravessei a rua, parei no balcão. Oi, boa tarde, boa tarde. A moça foi extremamente receptiva, muito gentil. Aí eu falei, olha, eu vim entregar um currículo aqui, né? A Barão de Mauá me ligou, tudo. Ah, tá bom, então a gente liga pra você pra marcar a entrevista. Falei, tá. Gente, demorou 2 segundos ali. Eu virei as costas e fui embora. Eu não sabia se eu tava tremendo de medo. Eu não sabia se eu tava tremendo de susto, de alívio, eu não sabia. A hora que eu cheguei na minha casa de novo, de ônibus, naquela mesma correria, a minha mãe tava no telefone. Ah, Aline? Ah, tá. Não, entrevista? Tudo bem, pode agendar. Ela já estava agendando, porque não deu tempo nem de eu chegar em casa. Eles já agendaram a entrevista pra mim. E lá fui eu. Né? No dia seguinte, fui lá, passei pela entrevista com a diretora da escola, mas antes eu dei uma olhadinha no site, tá? Gente, eu sou do início da internet, viu? Do Windows. Eu tô com 40 anos, já vi de tudo nessa vida. Aí, o que aconteceu, né? Fui ali dar uma olhadinha e tal, vi quem que era, vi que a diretora era professora de português, como eu, né, tava fazendo, e tudo que eu tinha no meu currículo era vendedora de carrinho de bebê, em feira de bebê, gestante, e coisa desse tipo, comércio, né? E eu tinha trabalhado muito pouco, eu era muito nova. Aí, passei pela entrevista, o que ela me fez? A pergunta-chave. Conversamos, ela foi muito agradável, tal, professora Margarete.
Ela falou assim, Aline, deixa eu entender. Você resolveu fazer letras por quê? Se você só trabalhou no comércio. E aí, assim, eu entendi naquela hora que eu falei, pô, eu podia ter procurado uma biblioteca para trabalhar, qualquer coisa, mas não, fui trabalhar no comércio, que é o que reina aqui na minha região, tá? É o comércio. Aí eu falei assim, porque eu gosto de ler. Ela falou, ah, que maravilha, tá contratada. Olha só. O fato real, porque eu realmente gostava, gente, eu amo a língua portuguesa, amo ensinar e pouco uso a lousa para isso, tá? Isso daí é uma questão de didática, né? Que hoje é o meu trabalho, inclusive, ensinar a didática para os professores, para a gente permanecer nessa escola. Então, o que o currículo vai fazer com isso? Ele vai mostrar a sua potencialidade. É por isso que é importante a gente descrever. E não, anotem aí, gente, anotem, tá? O que não pode faltar num currículo? O porquê de você ter escolhido ser professor. Não pode faltar. Nem que seja assim, como uma frase em pensamento, precisa colocar, escolhi ser professora por conta disso. No meu caso, foi escolher fazer letras porque eu amo a língua portuguesa e eu amo ler. Hoje eu não trabalho mais com a língua portuguesa, mas eu dou aula para professores darem língua portuguesa. Hoje eu dou aula na faculdade. E eu amo ensinar professores a ensinarem a língua portuguesa. Tá? Então percebem? A gente precisa colocar isso e acreditar no que está no nosso currículo, porque o nosso currículo é a nossa vida, é a nossa essência, ok? E isso faz diferença quando a gente fala, vou lá, vai dar tudo certo. E dá. Tá bom? Tô dividindo aqui com vocês um pedaço da minha história. E por último aqui, desses tópicos, tá, gente? Calma lá. A prática real. A gente, quando chega nesse tempo, vocês são melhores do que ninguém para me dizer isso, tá bom? Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade porque eu não falava, cara, não tem ninguém que ensine a gente a fazer as coisas na prática. Todo mundo fala assim, precisa fazer tal coisa, precisa ser de tal jeito, precisa, mas não mostra como fazer. E é esse o diferencial que eu trago aqui, tanto no canal quanto em tudo que eu faço, nas aulas que eu dou na faculdade, com os professores que eu atendo no particular, porque, né, no individual, como psicopedagoga, e é uma psicopedagogia institucional, viu, gente? É dando orientação mesmo. Por quê? Porque o papel aqui do Aline Mori é dar voz ao professor. E especialmente ao professor que está começando. Sabe por quê? Para que todos esses 7 elementos que nós vimos aqui não se transforme no desgaste em que o resto dos professores já estão. Isso é fato. Alguém aqui está enganado? Por que aqui a Pri, né, que está comentando aqui, falou que está morrendo de medo porque vai começar agora? Por que tem medo? Se quiser dividir aqui com a gente, vai ser muito interessante, tá? Comente, por que tem medo? O que te dá medo? Medo do quê? De não dar conta? Medo de não ter meios de fazer a diferença? Medo do quê? A gente precisa descobrir, porque senão a resposta não vem. Tá? Senão a resposta fica muito mais complicada. E aí, com a maneira da gente entregar isso de um jeito mais fácil, resolver as nossas questões, as nossas inseguranças, gente, para a gente conseguir essas aulas, né, que a gente está buscando, seja para agora, seja para o ano que vem, é entender o que é o problema real e o que é o problema inventado. Essa é a chave. É a chave, é a virada de chave que nós temos. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Todos os 7 itens que nós vimos até agora não são problemas inventados, mas são problemas solucionáveis. Tá? Que aqui eu tô chamando de inventado, mas por quê? Porque a gente alimenta. Às vezes esse problema nem existe, mas a gente cria. E aí a gente inventou. Não é um problema real. O problema real que eu vou dizer para vocês, eu vou tirar o peso das suas costas. Essa é a intenção, tá?
Ó, a Daniele tá colocando aqui, ó, me graduei esse ano. Ontem fui à universidade pegar o meu diploma. Saí de uma empresa e disse pra mim que agora só irei trabalhar lecionando. Daniele, que maravilhosa que você é. Eu fiz a contratação de uma professora em 2018. Hoje ela é uma amiga muito querida e eu já fui coordenadora dela em outra escola. Por quê? Porque a hora que eu mudei de escola eu levei ela comigo. Né? Eu saí de uma coordenação, fui para outra e chamei ela para trabalhar comigo. Ela comentou, ela falou assim na entrevista, né? Eu larguei uma empresa em que eu estava crescendo, mas eu estava ganhando bem, eu estava numa fase boa, mas eu não quero. Ela falou, eu quero dar aula para os pequenininhos, eu quero ver a vida nos olhos da criançada. Eu achei aquilo assim simplesmente maravilhoso. Eu tinha candidatas que já tinham passado por outro tipo de estágio, mas que não tinham me trazido a informação que eu estava procurando como eu encontrei nela. Então, Daniele, isso daí assim aquece meu coração. Parabéns, viu? Sim, sinto falta da experiência, de não conseguir prender a atenção dos alunos, de não conseguir ensinar de forma que aprendam. Olha lá, gente, é tudo isso. E agora, Pri, eu tô falando certinho porque o nome, né, é o Mundo Oculto dos Insetos. E ali eu tô vendo Pri Veiga, então se tiver errado o nome, você me corrige fazendo favor, tá? O que isso daí mostra? Eu vou contar para vocês duas agora que essas inseguranças não são à toa, mas também não são culpa nossa, nem de vocês, nem minha. Aliás, eu só tô buscando eu só tô buscando soluções, tá? O que acontece aqui? Essa culpabilidade não vem daqui, ela vem da formação inicial do professor. Ah, tá sim, Priscila, joia, Priscila. E eu tenho assim, né, sempre chamo de Dani, de Pri, né, espero que tudo bem para vocês. A formação inicial, ela tem um buraco, gente, um buraco grande, tá? E esse buraco é tão imenso que ele causa todos esses medos que eu coloquei ali para vocês, do 1 ao 7, e esses tantos outros que a Priscila trouxe, tá? Essa vontade da Dani que ela colocou aqui, muitas vezes ela vai assim. Eu já vi isso acontecer, tá, Dani? Não é para te trazer não é para diminuir o seu interesse, pelo contrário, tá? É para fortalecê-lo. A gente precisa saber o que vai acontecer. Eu tenho muitos professores iniciantes que falam, eu tenho medo de ficar igual aos professores que já estão aí. Olha só. Né? Eu falo, não precisa. O medo acontece mesmo, mas a gente precisa saber o que fazer com ele. Tá? Então, o buraco está na formação docente. E isso eu posso provar, porque eu publiquei em livro, tá? Minha pesquisa tá aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Tá aqui, gente, ó, o livro para provar, tá? A formação docente inicial relacionada com o fracasso escolar. E a culpa não é do professor. Teve gente que falou, ai, tá falando mal de professor? Pelo contrário, tô falando que nós somos vítimas do sistema da graduação que é igual a milênios. E aí ele não dá pra gente aquilo de que a gente precisa, tá bom? Então, o que eu quero dizer que é uma questão prática, né? Lá no item 7 eu falo, olha, muitos professores têm essa autossabotagem de dizer assim, ah, mas nada ensina a gente, nada nos prepara. Por quê? Porque não tem profissionais que ensinam a colocar na prática, mas ele existe. É que muitos professores, na verdade, nem sabem o que é, tá? Então, o papel das formações continuadas, eles precisam existir, né, para a gente conseguir se fortalecer, e isso muda, inclusive, a minha postura no momento de uma entrevista, tá? A qualidade, né, a quantidade, o tempo de se fazer as formações. A gente vem com muito gás quando a gente está na faculdade e eu fiz um monte de curso, participei de um monte de congresso, de conferência, seminário, vai. Hora que a gente começa a dar aula, a gente começa a fazer assim. Por quê? Porque é uma demanda absurda, é realmente muito grande, tá? O cérebro no meio disso tudo muitas vezes dá pane, ainda mais eu que sou extremamente ansiosa, tá? Acontece, mas resumindo, né, esse momento aqui em que nós estamos conversando, a questão é
A faculdade, a graduação, a formação inicial do professor é tão defasada que ela causa esse tipo de insegurança em todos os professores. Todos. Aí a gente fala, opa, quero só lecionar. Mas a gente fala, né? E aí a gente começa a falar, nossa, como é que eu vou, por onde eu vou começar agora para colocar em prática tudo que está dentro de mim? E a sua fala, Daniele, ela é muito assim, parecida com a minha, tá? Eu comecei com esse gás assim, eu sentia muito menos medo, mas comecei com um gás que, né, depois me deu um baquezinho. E eu comecei, gente, do inverso, viu? Eu comecei dando aula no cursinho pré-vestibular, que já é uma dica que eu dou para vocês. Professores não precisam dar aula só na escola regular. Não precisam começar direto pela escola regular. Qual é a sua habilitação? Qual é a sua formação? Você pode dar aula em cursinho pré-vestibular, tá? Não precisa ser como eu, tá? Eu comecei dando aula, corrigindo redações, e eu ganhava 30 centavos por cada redação. Já contei isso aqui em vários vídeos do canal, né? 30 centavos por redação. Aí corrigia. A professora saiu, me indicou para ficar no lugar dela e foi a primeira vez que eu pisei na sala de aula como professora. E lá eu fiquei durante 5 anos, foram tempos maravilhosos e ainda assim, como não era todo dia, eu conseguia dar aula lá, levantar um dinheirinho por mais baixo que fosse, tá? Porque na época era um cursinho popular, então eu ganhava pouco por aula, acho que era 20 reais, não, era muito menos do que isso. Acho que era 15, 18 reais por aula, se não me engano, tá? É pouco mesmo, e não é pra assustar não, viu, gente? É pra gente saber onde que a gente tá pisando, tá? Já dou um alerta aí, um spoiler, que a partir de domingo agora vai entrar vários vídeos aqui no canal falando sobre quanto ganha o professor na escola pública, que ganha mais do que vocês pensam, tá? Não ganha muito, é que não ganha o justo pelo trabalho. Escola particular, vai acompanhando aí que vocês vão ter ideia do que está acontecendo. E aí, você pode dar aula nesses cursinhos, você pode dar aula particular, não precisa fazer carreira dando aula particular, mas você começa adquirindo experiência e você depois consegue já inserir isso no seu currículo, tá? No seu currículo. Tá dando aula pro menininho lá, o priminho de não sei quem, não tá nem te pagando às vezes, mas você não tá dando aula? Você não tá ajudando? Isso faz pro seu currículo, ninguém precisa saber se você tá sendo remunerado ou não. Isso não quer dizer nada, é trabalho voluntário. Você não tá mentindo, tá? Então, esse tipo de situação é importante no começo da carreira, para que o professor consiga entender que tudo que a gente faz é ensino, tá? Estou me sentindo muito encorajada. Ai, que bom, estou fazendo uma pós. Maravilhoso, maravilhoso. É muito bom mesmo, fico super feliz, viu? Parabéns, Dani. E aí, qual que é o problema inventado, né? É a autossabotagem e a autossuficiência. Né? Olha só, a Dani colocou, já tô super me engajada, tô fazendo uma pós. A gente precisa procurar sempre, tá? Infelizmente, a gente tem muitos colegas que já passaram por tantas coisas. Gente, vocês não fazem ideia de tudo que a gente vê em sala de aula. Tem até uma aula do curso Tem a Voz em Sala de Aula em 15 dias, vou falar dele para vocês daqui a pouco, que eu falo sobre os absurdos que a gente escuta em sala de aula. Absurdo que a gente nunca pensa, tipo assim, professora, falaram para mim, tá? Professora, você apanhou? Eu olhei e falei, quê? Professora, você apanhou? Você tá roxa aqui. Aí eu olhei e falei, não, filho, isso daqui é a borracha do ônibus que me deixou, né? E eu não fiquei ofendida com aquilo. Mas como lidar com essas situações que são cada vez mais recorrentes? Esse aluno, essa aluna, na verdade, há mais de 10 anos, falou isso para mim sem querer me ofender. Mas muitos colegas poderiam ter se ofendido, como já aconteceu. Tá? Então, saber lidar com as situações é conhecer um pouquinho do cérebro para a gente também conseguir compreender como que a gente lida com as situações. Desafio tem em tudo. A gente vive dentro da escola em família. É uma família mesmo, é a convivência, né? E viver, vocês concordam comigo que viver em família não é fácil, né, gente?
né? É desafiador. Por quê? Porque são muitas pessoas com muita diversidade de pensamento, de cultura e tudo mais. Nossa, eu fico super feliz, assim, de ver tantos professores começando. Então, o que a gente fala, o que é a solução real? O que a gente precisa entender para encarar essas aulas do ano que vem, né? E amanhã, a hora que a gente virar o ano e quem assistir a esse vídeo, né? Você que está aqui, você vai pensar na aula que você está lutando para conquistar nessa semana, tá? Primeira coisa, professor não é herói. Ele não é herói. Então, assim, quando a gente vai na fila do pão, quando a gente tá no mercado, quando a gente tá na fila do banco, na reunião de alguma coisa, alguém fala, o que você faz da vida? Eu dou aula. Ai, você é professora. Sou. Que a gente fale com o mesmo entusiasmo que a Daniele tá colocando aqui. Sou professora, adoro lecionar. E quando eu, Aline, respondo isso para as pessoas, muitos até olham e falam, sério? Nossa, você é diferente, hein? Eu falei, sou mesmo. E hoje o meu trabalho é dar esse tipo de entusiasmo ao professor, tá? Então a gente tem aqui, além de tudo, o que eu quero que vocês entendam? Que é uma trilha, tá? É um começo, um meio e um fim que não existe. É por isso que ali no slide anterior estava aparecendo, né, essa questão de autossuficiência. A autossuficiência é uma sabotagem. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos da pessoa certa. Se eu tô com uma dor de barriga hoje, não adianta procurar ortopedista. Não vai adiantar eu procurar ortopedista, tem que procurar o gastro, tem que procurar o especialista daquela área, tá? E muitos professores, às vezes, né, por falta de conhecimento e de cultura da nossa área, tá bom? Cultura da nossa área, fica defasado de entender como que a gente pode lidar. O que acontece? Tudo que o professor quer é ter voz na sala de aula. Então vocês estão aqui para procurar a aula, para garantir. E eu quero que vocês deixem as dúvidas aqui, tá bom? Nesse momento, a gente vai parar um pouquinho e vocês já vão fazer uma outra anotação aí com vocês, seja numa mensagem de WhatsApp para vocês mesmas, né? Seja aqui no canal, é que o nosso grupo ainda tá fechado, mas depois eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas lá, tá bom? O que a gente precisa, tá? Precisa entender o seguinte: eu quero ter aula, eu preciso dar aula, eu quero trabalhar. Todo mundo que se forma tá atrás disso. Mas nós temos uma questão muito importante. Como eu me mantenho nesse trabalho? Todo mundo quer. É a mesma coisa da gente brincar, né? Ah, tem o pote de ouro no final lá do arco-íris. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Quantas pessoas vocês ouviram dizer que ganharam na Mega Sena e que morreram pobres? Na miséria, porque gastaram tudo, porque perderam um processo. O professor é a mesma coisa, e é por isso que a gente não é herói e a gente não é autossuficiente. A gente precisa curtir e fazer certo cada uma das etapas. Então, a gente procura a aula, garante essas aulas do jeito certo, que é por isso que a gente está aqui. E vocês vão fazer o quê? Mapear as escolas. Alguém de vocês aí já fez o mapeamento das escolas? Responde aqui pra mim, tá, gente? Demora um pouquinho pra chegar, aí eu vou conversando aqui com vocês e vou respondendo, tá? O mapeamento das escolas, a gente precisa, você vai fazer uma listinha e vai falar assim, bom, eu tenho disponível durante essa semana, de segunda eu tenho de tal a tal período, de terça a tal. Você vai ver o que você tem de disponibilidade para visitar essa listinha de escolas. Mande o e-mail. Se você ainda não mandou, você precisa mandar. E não é uma vez só, não. Tá? A cada 15 dias ou a cada 20 dias, você manda um e-mail. Manda o e-mail do seu currículo. Tá? O que eu escrevo, Aline? Dá na prática, né? Como você disse. Ok. Assunto. Currículo para possível vaga de professor. Simples assim. Objetivo. O que a gente precisa? Colocar um e-mail decente. Pelo amor de Jesus, gente, não use e-mail com aqueles monte de número, com aqueles arroba não sei o quê. O que aquilo significa? Não significa nada. Abra um e-mail profissional.
tá? Tudo isso daí eu ensino dentro, inclusive, de um treinamento que eu dou só para professor conseguir dar aula, conseguir as suas próprias aulas. Isso daqui tudo mais mastigadinho no passo a passo. Aí o que acontece? Quando o coordenador, o diretor, o RH bate o olho no e-mail, tá lá, Daniele professora. Opa! Ele já sabe, o cérebro dele capta aquela informação, tá? Priscila professora. Pri professora. Ao invés de, vou dar o exemplo de vocês, tá, meninas? Pri, tava vendo aqui, mas não é a mesma mensagem. Pri 607306. Não significa nada, né? Olha a informação que fica. A primeira coisa é isso, gente, porque o e-mail é o título do e-mail, né? O assunto e o e-mail. Então, o e-mail de professor precisa ser de professor. Eu tô falando como coordenadora pedagógica que faz, tá? Que faz seleção de professor. Aqui a Pri colocou, não, eu acabei de passar no concurso e fiz a escolha da escola às cegas, basicamente. Nunca dei aula. Ai, Pri! Mas vai dar tudo certo, passou no concurso, já tá numa fase diferente e você tá bem dentro dessa fase, tem a voz na sala de aula. Tá? São duas fases diferentes. Você já conseguiu, essas aulas você já escolheu e você não sabe o que você vai encontrar. Mas dá uma pesquisada na cultura, dá uma pesquisadinha nas redes sociais, já segue, acredito que já deva estar fazendo. Conta pra mim qual que é a sua área, fazendo favor, tá? Se você é pedagoga ou é professora especialista. E é muito legal essa fase, tá? A gente precisa seguir aquilo que a gente encontra. O que você precisa dentro do Tem a Voz na sala de aula, que é essa fase? Quando a gente conhece esses aspectos, a gente passa por uma... Quando a gente passa por uma entrevista, ou quando a gente está começando a ter aula, quando a gente está começando tal coisa, o que a gente faz? A gente chega seguro. Quando vocês conversam com seus amigos de assunto que vocês entendem, a gente fala com segurança, a gente não precisa gritar, a gente não precisa ficar argumentando, arrumando coisa disso, daquilo, etc. A gente sabe o que está fazendo, tá? Isso é muito bom. E aí a gente precisa, né? Como fazer dar certo? Lembra do como? Como fazer dar certo? Como que na prática a gente coloca isso tudo, tá? O cérebro, ele pode ser desarmado. Isso não é técnica, isso é o jeito do funcionamento do cérebro. Ele funciona dessa maneira e a gente pode ensinar isso. E conforme a gente vai treinando, vai reconhecendo, tudo vai fazendo sentido, tá? As coisas vão entrando dentro dessas questões e o bacana é que esse é um tipo de questão, né? Quando a gente aprende a armar e desarmar o cérebro nosso e do outro, não só dentro da sala de aula, mas eu consigo inclusive utilizar isso nas entrevistas. E não é uma questão de manipulação, é uma questão de saber lidar com uma situação. Então, às vezes, o entrevistador, gente, tem pessoas esquisitas. Eu falo que as pessoas são esquisitas, tá? No mundo, elas são esquisitas. E tem gente que gosta de provocar para ver se a pessoa perde o controle. Eu já vi isso. Tá? Eu tive diretora, gente, que escutava aula minha atrás da porta. Ela se escondia atrás da porta, assim, no corredor, para ver o que eu estava fazendo. Mas por quê? Porque eu sempre tive um jeito diferente de dar aula. Eu alfabetizo dando filme, tá? Já alfabetizei um monte com filme, com cruzadinha, né? Com uma pedagogia completamente diferente. E aí a pessoa ficava, né, incomodada. E aí as crianças eu falava, oi diretora, oi tia não sei quem. Ah, ela tá ali. As crianças mesmo entregavam. E eu convidava para entrar. Falei, quer assistir a aula? Quer participar junto? Eu tinha uma reação diferente do que ela esperava. Talvez ela quisesse que eu saísse do controle, mas eu não saía e tirava ela da zona de conforto dela, tá? A gente passa por tudo nessa vida, tá ok? De aliados, né, de desafiadores a aliados, o diretor, os pais, os alunos, o coordenador, tudo, seja na entrevista, seja enquanto a gente tá dando aula, inclusive a gestão escolar.
Então existem hierarquias que são muito importantes para a gente resolver, verificar, observar e saber como que isso daí tudo vai ficando da melhor maneira. E uma coisa muito importante para vocês que estão começando, gente. Quando a gente fala em educação, em sala de aula, em começar a lecionar, algo sempre fica, né, para trás. Sabe quem que é? Geralmente é o aluno. A gente fala que o pai é difícil, que o fulano não quer nada, que não sei o quê, que precisa o conteúdo. O aluno acaba quase que ficando no meio do furacão, tá? Então é importante a gente aprender a lidar com ele e pensar que a resposta que ele está dando dentro da sala de aula não é defendendo, não, gente. Tem alunos danado ali que tem sim. É que a gente vai treinando o nosso olhar para encontrar a melhor maneira de ler essas situações e começar a filtrar, tá? E aí a gente também a sala de aula. O que você tem dentro da sala de aula? A diversidade, gente. Você tem alunos difíceis, você tem alunos com necessidades educacionais especiais, você tem transtornos e distúrbios do neurodesenvolvimento. Hoje em dia, então, nem se fala, né, por conta do isolamento social. Eu canto aí, eu levanto uma bandeira, né, tô dando um spoiler que vai piorar, a situação vai ficar mais delicada. Por quê? Porque as consequências do isolamento social no desenvolvimento cerebral foram maiores do que a gente está querendo olhar, tá? E a ansiedade tá aí, né? A gente teve casos gravíssimos, pelo menos aqui na minha região, não sei se na região de vocês, quiserem compartilhar vai ser bacana. Por quê? Porque as crianças, os adolescentes principalmente, voltaram para a escola com uma ansiedade absurda. E os professores também. O que a gente faz? O que é a ansiedade? Como lidar? Né? Falar para a pessoa ansiosa assim, calma, calma, respire. Tô respirando, que se eu não estivesse respirando eu não estaria aqui. Não é verdade? Então a gente precisa tomar cuidado com essas questões e saber como lidar. Por quê? Porque quem sai melhor dessa situação não é só o aluno que vai receber o que ele precisa, mas é você que vai conseguir sair da escola e largar os problemas lá, ao invés de sair para a rua, voltar para sua casa e levar tudo isso nas costas, tá? Enfim, dando aula, que é tudo que a gente aqui está procurando. Né? Os absurdos da sala que eu falei aqui, já levantei, né, a história, a chupada professora, ou você apanhou, aqui saiu erradinho, né? Eles perguntaram, foram duas situações diferentes. Uma perguntou se eu tinha apanhado. E o que aquilo, ela está comunicando alguma coisa, né? O que aquilo me fez pensar? Que ela vê isso constantemente. Alguma coisa acontece, porque ela falou com uma naturalidade absurda. E aí uma outra aluna perguntou para mim, no mesmo ano, perguntou assim para mim, professora, você levou uma chupada? Com uma cara assim. Eu falei, oi? Ela falou, aí, ó, gente, eu fiz cirurgia bariátrica. Nessa época eu pesava 120 quilos. Eu era desse tamanho, assim, ó, e suada, com aquele calor que eu ainda sinto, tá? Aí eu falei, do que ela falou, aqui, ó, no seu pescoço. Eu falei, ai, não, isso daqui, eu sou alérgica ao calor, ao meu suor, eu fico toda empolada. A dobra do braço também tava. Aí mostrei, tá. Ela perguntou assim, ela não perguntou para me desafiar. Como que a gente lida com essas circunstâncias? A gente precisa aprender, porque não adianta chamar o pai, chamar isso, chamar aquilo outro. Às vezes sim, mas não foi a intenção dela. E a gente consegue treinar o nosso olhar para lidar com isso, tá? Tá vendo como vai muito além, gente? Porque às vezes a gente quer conquistar as nossas aulas, a gente tá para isso, batalha, consegue, e aí a gente chega e lida com esse tipo de situação. E a gente faz o quê? Tá? Então, no módulo 7, nós temos as atividades, porque existem atividades que falam e atividades que calam. São atividades diferentes. E esses falam e calam são mil circunstâncias, são vários tipos de coisas que estão sendo faladas e coisas que estão sendo caladas. Não é só o conteúdo, são outras circunstâncias também. E a avaliação, mas a avaliação, sim, avaliação.
a gente fala de bastante, a gente fala do concurso, é uma coisa, né? A gente pega uma Hoffman para falar, beleza, mas a gente tem um lado psicopedagógico que a gente também olha para conseguir acalmar os nossos corações, porque passar o final de semana, feriado, ao invés de tomar sol, piscina, uma caipirinha, fazer churrasco, ficar corrigindo prova, a gente precisa desconstruir a ideia de avaliação. E às vezes o entendimento disso durante uma entrevista ou no próprio concurso muda tudo, tá? Então aqui no módulo 9 a gente vai ter, por último, afetividade e educação. Eu falo sobre a neurociência e a aprendizagem, mostrando o que é a afetividade no mundo neurológico. Não estou falando, né, agora me fugiu o nome do educador, gente. Mas enfim, vocês devem lembrar e colocam aqui, tá? Eu estou falando da neurociência. O que é a afetividade? Todos esses 9, né, quesitos aqui, que são distribuídos em muitas outras aulas, vão dar base para você conseguir alimentar de um jeito mais sadio tanto o seu momento para ter firmeza, postura, porque a hora que a gente fala, nossa, eu sei quem que é, eu entendo disso daqui. A gente não precisa se achar com arrogância, né? Não é esse o objetivo, mas é segurança. E o professor, né, precisa de profissionalismo. Ele precisa ser profissionalizado. O professor precisa conquistar o seu lugar no mundo, sabendo que ele é um profissional. E um exercício para vocês, gente. Um exercício. Anotem isso e daqui 5 anos que vocês estiverem dando aula, daqui 2 anos ou 2 meses, vocês vão me dar a resposta aqui no canal. Aline, eu lembrei de você. Eu perguntei para os meus alunos se eles sabem que nós somos formadas na faculdade. E eles não sabiam. Acreditem ou não, a maioria não sabe, tá? A maioria não sabe. Eu já escutei de aluno, professora, você fez o ensino médio para dar aula? Você terminou o ensino médio? Olha só isso. E aí quando a gente fala sobre o desvalor da profissão do educador, a gente entende que isso vai muito além. Mas isso também está nas nossas costas um pouquinho, tá? E é por isso que é importante a gente parar para pensar. E a gente tem também, viu, Pri, um módulo bônus aí que com certeza eu sempre trago, né? Vantagens de ser um professor organizado, 5 dicas práticas de como lidar com alunos com transtornos em sala de aula, porque muitos professores, eu já sei o que é TDAH, o que eu faço com o menino que corre dentro da minha sala, né? E aquilo que eu falei do como, tá? Eu trago soluções reais. Você vai fazer isso, isso e isso e de acordo com a característica daquele aluno, provavelmente ele vai melhorar. Eu dou soluções práticas. E a sala de aula não precisa ser um martírio, tá ok? Então, quando a gente vence uma etapa, às vezes a gente começa a encontrar outros desafios. Então, gente, eu queria saber de vocês aí um feedback, tá? Se deu pra gente entender e esclarecer que o processo de garantir as aulas em 2025, na semana que vem, no dia seguinte, amanhã, hoje, é completamente complexo e vai muito além de fazer um currículo. O currículo é a base, você precisa estar com ele pronto em PDF no celular, tá? Do jeito certo. Como que eu faço isso, Aline? Assistindo ao vídeo que tá aqui no canal. Eu não vou ficar repetindo coisa que já tá aqui. Pode ser até que vocês já tenham assistido, tá? E também impresso. Tenha isso impresso. Aline, eu ando de ônibus. Tá, uma pastinha, deixa dentro da bolsa, deixa dentro da mochila. Eu adoro uma mochilinha. Professor adora uma bugiganga, né? Pra gente conseguir carregar os nossos materiais. E com isso, a gente tem uma facilidade e uma probabilidade maior de se conectar com as pessoas corretas. Então, gente, esteja em meio às pessoas e converse com as pessoas. Você vai ao médico. Qual que é a sua profissão? Eu sou professora. Eu sou professora, eu acabei de me formar. Né? Daqui a pouco eu começo a dar aula, se Deus quiser. Gente, muda. Eu fui ao ginecologista essa semana passada, e ele falou, é novo, porque a minha mudou e eu não consegui acompanhá-la. Fui ao médico,
tenho os meus cartõezinhos dentro da bolsa. Nossa, que bacana, você trabalha com professor, tenho tantos aqui que são minhas pacientes. Você tem cartão? Tenho. Deixei um paco com ele. Falei, quer que eu deixe na secretaria? Ele falou, não, deixa aqui comigo. Gente, você já pensou você ir ao seu médico, tá? E ele te recomenda uma pessoa? Você vai confiar, né? Você já conhece ele? Então, fale com as pessoas. Você não sabe com quem você está conversando. Às vezes você está conversando com a dona de uma escola, com a coordenadora de um local, e você abre portas. E mesmo que você esteja de shortinho, de chinelo havaiana, cabelo, né, todo ali, porque você está fazendo as suas coisas em casa e você só foi comprar a latinha de ervilha na esquina porque está faltando, a sua postura e a forma com que você fala sobre a sua profissão vai fazer diferença, tá? Você pode conseguir uma entrevista de emprego. Tá bom? Então aqui, gente, eu falo o seguinte, viu, Pri? Você que se interessou, né, pelo curso, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para você e para Daniele também e para todos os que tiverem interesse. Aqui eu entrego muita coisa gratuita, muita coisa gratuita, assim, com qualidade, tá? Mas imagine só o que é ali, né, dentro de um sistema que já está todo estruturado, com começo, meio e fim, com essa visão, né, de 20 anos de educadora. E se vocês, né, se sentirem transformadas por esse curso que eu acabei de apresentar para vocês, que é o Tenha Voz em Sala de Aula em 15 dias, você vai transformar a vida de um outro colega. Porque às vezes a gente tem um colega que está ali sofrendo. O meu curso, gente, ele tem um sistema de... Ai, apagou a mensagem. Eu só vi um pedacinho ali, mas não consegui. Que você consegue ganhar de volta R$30. R$30, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vou colocar lá no nosso grupo o linkzinho para quem se inscrever, tá? Aline, eu tenho interesse e tal. Você vai conseguir hoje, a partir de agora, das 21 horas, por R$24,25 centavos por mês, se esse for a sua escolha, tá? Você vai ganhar tanto o Tenha Voz na sala de aula, tá? Com certificado de professor, mas você também vai ganhar o curso de iniciante a professor. Vai ganhar. Eu vou dar para quem adquirir hoje até meia-noite o Tenha Voz na sala de aula em 15 dias, tá bom? E aí, esse sistema aí você vai conseguir ter certificado, vai ganhar o curso de iniciante a professor, que eu vou ensinar todo o processo do começo ao fim por semana. A cada semana eu solto um vídeo novo para você ir acompanhando com calma nesse processo, como que você vai conquistar suas aulas do jeito certinho. E caso você concretize a indicação, né, desse curso para alguém, você recebe através, né, da indicação, tem que ser sempre por aquele link, você recebe R$30,01, ou seja, você vai pagar R$24,25 no mês e se alguém adquirir através de você, né, por aquele link, você vai ter de volta R$30, R$5 a mais aí do que, um pouco menos, né? E aí você também tem 7 dias para falar, acho que não é o que eu queria. Dentro de 7 dias você pode requerer o seu dinheiro de volta e você o recebe integralmente. Mas eu tenho certeza que ele vai revolucionar tanto a sua vida que você vai preferir receber R$30 a cada uma das pessoas que adquirirem o curso pela sua indicação. Eu realmente espero, gente, que 2025 seja a porta de entrada para todos nós no mundo da educação de um jeito certo, de um jeito fortalecedor, porque é isso que nós precisamos. Não adianta a gente ficar só no mundo do querer, né? Nós precisamos realmente ir para frente. Então, você vai ganhar 10 aulas específicas que vão ser liberadas semanalmente de iniciante a professor a partir disso. Você vai levar 2 cursos a partir de um só, tá bom?
Eu fico muito feliz, espero que vocês tenham aí recebido todas as informações que vocês precisavam. Dentro do curso, né, de iniciante a professor, vocês vão ter no módulo 1, a introdução e preparação mental, né, de iniciante a professor. São 2 aulas, você não precisa só dar aula. E aula 2, insegurança e ansiedade, começando a carreira. Essa ansiedade é diferente da que está sendo trabalhada dentro do Tem a Voz na Sala de Aula, tá? O módulo 2, currículos e seus tipos, né? O currículo exclusivo de professor, mas aí eu vou dar passo a passo, vou ensinar a formatar, é diferente, né? É mais completo do que o vídeo que nós temos, e vou ensinar também a fazer currículo Lattes. Não sei nem se vocês já conhecem. Se não conhecerem, precisam conhecer, tá? No módulo 3, além dos currículos, né, a importância das redes de contato, eu já falei um pouco aqui a respeito disso, o que isso significa, quais são essas redes de contato que às vezes a gente consegue e começa a construir aqui, tá? Aqui, né, na esquina, na fila, tá bom? E a entrevista e suas ciladas. Porque a entrevista também é específica. Vocês acreditam, gente, que até a cor da roupa que a gente escolhe pode potencializar alguma coisa nossa, tá? Não é misticismo, não é nada disso, é ciência mesmo, tá? Vou trazer para vocês também dentro desse curso. E aqui, conseguir a vaga, e agora? Né? A gente precisa ali, professor assistente. Muita gente começa como professor assistente e às vezes se frustra muito. Eu já fui muito professor assistente, trabalhei bastante como assistente, fui feliz em alguns, em outros eu fui assim, meu Deus, mas a gente sobrevive, né? Permanência no emprego, e depois ali no módulo 6 desse último é o professor, né? Professor não mais iniciante, como consolidar carreira e se preparar para o futuro. Então aqui, gente, olha só tudo que vocês vão adquirir dentro do hoje, né, até a meia-noite vocês têm. Eu vou deixar no grupo o cupom de desconto, porque vai sair por menos de 24 e 25, tá bom? A partir agora, entre 9 e meia-noite, 9 horas e meia-noite, vocês vão usar um cupomzinho de desconto de 5%. Então, olha só tudo que vocês vão levar hoje. Tem a Voz na Sala de Aula em 15 dias, com 5% de desconto, com a possibilidade de gostar, possibilidade, não é obrigação, de gostar, indicar para transformar a vida de outras pessoas, de outros professores, e receber, através disso, R$30 de volta, com a inscrição, né, concretizada, tá bom? Isso daí é o sistema que faz, viu, gente? Não sou nem eu, é direto, tá? De acordo com o link lá que é feito. E aí, vocês também vão ganhar o curso de iniciante a professor, que é essa última tela aqui que vocês estão vendo, tá bom? Tudo isso pelo valor de um curso, que vai ser reduzido 5% com o nosso cupom, tá? O cupom, se vocês adivinharem qual é o cupom, vocês não acreditam. Minhas Aulas 2025. Pode anotar aí, tá? Eu vou colocar no nosso grupo. Quem não é do grupo, pode olhar a descrição do vídeo, entrar ali e vocês vão conseguir acessá-lo, participar, que lá a gente vai sempre compartilhar coisas que são para enriquecer gratuitamente o nosso futuro e o futuro do nosso mundo. Nós somos educadores, não somos heróis. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, espero que tenha realmente trazido e feito a diferença, e que nós estejamos juntos e que nos encontremos muito mais adiante. Eu agradeço vocês, gente, um ótimo descanso e obrigada pela presença. Até!